Super Live da FETACESP, Federação dos Taxistas do Estado de São Paulo. Antes de mais nada, vou pedir um grandíssimo favor para vocês. Deem o like, o joinha, o gostinha, isso ajuda muito a impulsionar a nossa live. Compartilhem essa live, vai lá no compartilha, aquela setinha para a direita ali, clica naquela setinha, manda para suas redes sociais, manda para o WhatsApp, vamos compartilhar, vamos levar essa informação, essa grande live com grandes profissionais do nosso fantástico mundo do táxi, a fim de que todos tenham acesso a esse conteúdo fantástico de pessoas realmente dinâmicas, pessoas que estão procurando solução nesse momento mais difícil em que a gente vem enfrentando, momento da pandemia e de N situações da nossa adversidade no mundo do táxi. Antes de mais nada, também gostaria de apresentar os nossos convidados, tá? Mas antes de apresentar os convidados, eu gostaria de deixar uma coisinha aqui bem clara para todos, tá? Tivemos aqui em São Paulo a mudança de presidente do sindicato, o senhor Natalício Bezerra, que deixou ontem o sindicato, depois de praticamente 50 anos, meio século na direção, né, do sindicato, e quase 40 anos aí como presidente do sindicato. Muitos podem falar bem, muitos podem falar mal, mas eu vou te dizer, é uma pessoa que já marcou a história do táxi. Então, parabéns, senhor Natalício, muito obrigado por todo o seu empenho, por toda essa longevidade. Muitos podem criticar, outros podem falar, passou do momento, isso não importa. Importa que ele lutou, ele fez a parte dele. Então você tem que fazer a sua parte. Faça a sua parte no mundo agora do táxi. Não fique jogando responsabilidade para os outros. Procure em você a solução. Procure em conteúdo, como você vai ter aqui, dos nossos convidados, a solução. Então eu vou apresentar os convidados. Nós estamos aqui com o senhor José Carlos, presidente do Sindicato dos Taxistas de Manaus. Boa noite, senhor José Carlos. Como é que está? Tudo bom? Por favor, pode fazer a apresentação do senhor. Boa noite, guerreiros. Boa noite aos amigos dos taxistas e aos demais interessados em conhecer o nosso mundo, o nosso mercado e algumas soluções que, modestamente, a gente tem conseguido trazer para a nossa categoria. Estou aqui à disposição. Obrigado, José Carlos. Vamos falar aqui também, José Carlos está em Manaus, Amazonas, como eu disse, e agora aqui na região sudeste, vamos dar um pouco para a região sudeste, a região de Minas Gerais, Belo Horizonte, Marquinhos conhecido, o Marcos, né, conhecido como Marquinhos da Gatap. Boa tarde, Marquinhos. Faça suas considerações iniciais de sua apresentação, Marquinhos. Como é que você está? Tudo bom, meu amigo? Tudo jóia, graças a Deus. Boa tarde a todos os companheiros. Boa tarde aí aos colegas que vão participar. E estamos aí firmes e fortes, né, diante de tudo que está acontecendo, tanto na profissão quanto na minha vida particular, firmes e fortes e focados. Legal, Marquinhos. A gente vai falar muito sobre o que está acontecendo na profissão, mas eu gostaria que todos tivessem também ciência de que Marquinhos está se desprendendo num momento de muita superação, de fé, esperança. Ele está com um filho no hospital nesse momento e a gente pede, inclusive, que vocês mandem vibrações positivas, orações para esse filho, mas a gente já sabe que ele já está se encaminhando para a cura, se encaminhando para a solução do problema, e ele vai falar mais sobre o filho dele, sobre essa situação. Então, se você puder, independente da sua religião, mandar esses pensamentos positivos para ele, gente, isso é Deus que agradece, tá? E estamos com o JC João Carlos, que é também um taxista aqui da região sudeste de São Paulo, uma cidade interior aqui de São Paulo, chamado Casa Branca. Boa tarde, Carlão, como é que você está? Tudo bom, meu irmão? Olá, boa tarde, meus queridos, boa tarde a todos. Com grande satisfação que eu participo pela primeira vez da live aí com os companheiros, né, nível Brasil. E eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso o nosso bate-papo aqui, vai ser muito esclarecedor. Um abraço a todos e vamos que vamos. Vamos lá, então começando novamente, repassando a pergunta, o primeiro questionamento para o presidente do Sindicato de Manaus, senhor José Carlos.
Gostaria que o senhor falasse um pouquinho de como é que anda a atuação do sindicato aí em Manaus, o que o senhor está fazendo pela categoria, está em prol da categoria, e as mudanças as quais o senhor acha que nesse primeiro momento que a gente vem atravessando são necessárias para a gente ter a mesma longevidade do Natalício Bezerra aqui na nossa profissão. Bom, eu quero também deixar claro o seguinte, nós assumimos o sindicato agora em outubro de 2019, né? Portanto, ainda vamos fazer um ano, e nós pegamos essa sequência de... A diretoria anterior ficou por cerca de 25 anos no sindicato, né? E então nós pegamos o sindicato numa situação muito crítica, né? Foi a entrada dos aplicativos, todas essas dificuldades, mas resumindo, nós botamos para fazer o seguinte, nós entendemos que o momento era de superação, então não adianta ficar se lamentando pelo passado e tal, nós focamos no futuro, né? Então nós trabalhamos aqui em Manaus da seguinte forma: o sindicato tem um aliado dentro da Câmara Municipal, que eu posso citar aqui o vereador Bessa, né? E através desses contatos políticos nós conseguimos refazer a lei do táxi em Manaus, né? Trazer para a modernidade o táxi em Manaus. O que é exatamente isso? Porque a gente foi para Brasília, tive lá, o Marquinhos acompanhou também, esteve com a gente, e a gente ficava batendo muito em cima da tecla da ilegalidade dos caras, isso e aquilo, que é pagamento de imposto deles e tal, e depois nós vimos que isso não ia levar a nada. Então, o que eu objetivei aqui? Vamos nos adequar à situação. Então, nós conseguimos uma nova lei, mudamos toda a lei do táxi. Desoneramos o taxista, nós mudamos as regras de funcionamento do táxi em Manaus. Por exemplo, posso citar, eu grifei algumas coisas aqui para a gente... Vamos lá. Por exemplo, o veículo, né? Aqui em Manaus, você tem uma permissão de táxi, você tinha que ter um veículo no seu nome para poder botar sua permissão. Hoje não, hoje nós conseguimos botar na lei que você pode ter um veículo em nome de terceiro e fazer um contrato de aluguel para botar sua permissão. Nós legalizamos também o táxi compartilhado, que era proibido, né? Chamavam de lotação, aquela coisa. Era proibido em Manaus fazer lotação no táxi. Hoje nós transformamos isso no táxi compartilhado, o que está dando uma sobrevida também para o taxista. Entre o que mais aqui que eu também grifei aqui, do compartilhamento, e o principal da desoneração, né? Nós baixamos em mais de 70% o valor que era pago anualmente para a prefeitura, né? Trouxemos também para o sindicato a regularização do documento de identificação do taxista. Acho que para vocês aí deve ser o Condutax, se eu não me engano. O nosso aqui era o CITAX, nós transformamos ele no DITAX, que é documento de identificação do taxista, que hoje é feito dentro do sindicato. E com esse recurso que foi tirado do município e trouxemos para o sindicato, nós estamos modernizando o nosso aplicativo Táxi Manaus para concorrer de igual para igual com o aplicativo de carro particular. E estamos também oferecendo aos taxistas assistência médica, odontológica, jurídica, oftalmológica, fisioterapia, enfim, todos os benefícios que a gente sabe que o taxista usa no dia a dia, um guincho, por exemplo, né? Então, o que nosso objetivo dentro do sindicato, nesse nosso mandato, é modernizar e facilitar a vida do taxista, né? E transformar a cabeça desse novo taxista, não digo novo de idade, não. O novo taxista é aquele que entende o momento, aquele que quer se adequar, que quer participar dessa nova realidade,
a nova planilha de preços, isso está incluído também, porque senão você não consegue concorrer, né? E adequar à tecnologia. O nosso aplicativo Táxi Manaus, por exemplo, ele é um exemplo disso. Ele concorre de igual para igual com os aplicativos de carro particular aqui em Manaus. Esses são os principais pontos. E aí, conforme forem surgindo as perguntas específicas, eu vou dissertando mais. Mas, basicamente, é isso. O objetivo do sindicato hoje, o nosso lema, inclusive, aqui, é um olhar para o novo tempo. Esse é o nosso objetivo aqui. Bom? Perfeito, perfeito, senhor José Carlos. Muito obrigado pela explanação. Estou com algumas perguntas, mas a gente vai para dar ritmo. Eu vou passar para o Marquinhos da Gatap. Marquinhos, você preside a Gatap, é isso? Pode nos falar o que é a Gatap? Quais são as benfeitorias, aquilo que ela traz de situações das quais podem ajudar o taxista nesse momento? Marquinhos, pode falar um pouquinho sobre a Gatap e os projetos, futuros projetos, nesse momento, a qual a gente atravessa agora? Tá, vamos lá. O Gatap, ele surgiu de um grupo de WhatsApp que nós criamos, né? No início era o Grupo de Apoio aos Taxistas Auxiliares e Permissionários. Então, era um grupo de WhatsApp e o Gatap surgiu exatamente com a intenção, em 2014, né? Surgiu com a intenção exatamente de auxiliar o taxista naquele momento, onde os aplicativos chegaram e era uma novidade negativa para nós, né? E com o passar, em 2016, o Gatap se tornou uma associação, né? Grupo de Associados Taxistas Auxiliares e Permissionários. No início, o Gatap ele era muito oposição do sindicato, por entendermos que o sindicato ele trabalhava de forma muito burocrata. Muita entrega de papel, mas pouco efetivo. Com a troca do comando do sindicato, passando para o Avelino Moreira, que hoje é o presidente do sindicato, no seu segundo mandato licenciado, o Gatap passou a se tornar um grupo mais de apoio ao sindicato, entendendo que, naquele momento, o sindicato estava dentro daquilo que nós acreditávamos que era uma diretriz para defender a categoria. E o que nós esperamos, nós taxistas, que estamos batendo o volante todos os dias, 12, 13, 14 horas, esperamos de um sindicato? Que atenda às necessidades da categoria, que traga para dentro da categoria recursos, que combata o aplicativo politicamente, que traga benefícios para dentro da categoria, tanto político quanto de estrutura. E o Avelino, juntamente com o João e o Disseu, à frente do sindicato, eles estão trabalhando e trabalharam muito em cima disso. Então, o Gatap passou a ser uma associação que apoia o sindicato, né? E nós entendemos que, ao invés de destacar o Gatap, preferimos destacar o sindicato, que, de fato, é a entidade que representa a categoria, né? As cooperativas, elas são importantes, mas quem representa uma categoria, de fato, né, e de direito, é o sindicato. Destacamos também que, em 2016, salvo não me engano, dia 23 de novembro de 2016, nós estivemos em Brasília e eu fui o primeiro taxista do estado de Minas Gerais a discursar no plenário da Câmara Federal em favor da nossa categoria naquele momento. Como o Zé Carlos disse, muito bem dito aí, que no início nós queríamos, de fato, exterminar, barrar os aplicativos. Mas, naquele momento, nós percebemos que a política do nosso país, e esse, para mim, é um tema muito interessante, que a política do nosso país e os políticos não queriam e não permitiram, né? E aí, naquele instante, nós nos vimos em ter que aceitar uma legalização deles para que as lutas ficassem mais municipalizadas. Então,
O GATAP, ele iniciou mais contrário ao sindicato, teve a sua essência, né, porque achávamos que o sindicato ele era burocrata, mas depois que mudou a diretoria do sindicato, nós percebemos que o Avelino, juntamente com seus diretores, trabalharam de acordo com o que a gente acreditava, que é buscar os recursos, que é buscar politicamente as leis, né, tanto federal como a gente foi, eu mais o Avelino, fomos inúmeras vezes, quanto no âmbito municipal, onde a gente tem aqui em Belo Horizonte a Lei 11.185, que é uma lei que regulamenta o serviço dos motoristas que trabalham em plataformas tecnológicas. E agora, o que a gente tem agora para exigir, né, do atual prefeito o ano que vem, é que essa lei que foi sancionada pelo Alexandre Calil, ela, de fato, ela seja aplicada, que não está dentro da habilidade da lei. E isso está incomodando não somente a mim, não somente o sindicato, mas toda a categoria, que espera que nas ruas os agentes, né, eles possam aplicar, de fato, a lei. Né? E uma das coisas que a gente percebe que virou, a cidade de Belo Horizonte virou uma cidade onde que os aplicativos, ou os motoristas de aplicativos, fazem mais piruagem do que propriamente dito pegam corridas pela plataforma. Né? Então, até mesmo no hospital onde que o meu filho está, no Hospital da Baleia, aqui em Belo Horizonte, que é um hospital muito, muito bom, os motoristas de aplicativos ficam lá ofertando suas corridas. Isso tem que acabar, e a gente espera que o prefeito que vier ser eleito, né, ou atual pela sua reeleição, ou um outro nome, possa, de fato, trazer a aplicabilidade dessa lei 11.185, e aí nas ruas a gente tem um equilíbrio. Né? Aqui em Belo Horizonte, o sindicato lançou, no meio dessa pandemia, o TXS2, dentro da mesma plataforma das cooperativas. Então, há um transbordo de corridas entre as cooperativas e o aplicativo do sindicato, e o aplicativo do sindicato com as cooperativas. Isso traz um equilíbrio também, mas a gente precisa, e o taxista, muitas das vezes, ele reclama muito, sabe, companheiros? Mas ele não sai da sua zona de conforto para levantar a bandeira e falar assim, isso aqui é meu, isso aqui eu honro, isso aqui eu vou levar adiante. Infelizmente, o taxista fica no seu banco do seu carro, esperando um passageiro, e não sai da sua zona de conforto para nada. Infelizmente. E aí, quando a gente fala a verdade, fala na cara do taxista, o taxista fala que a gente é arrogante, que a gente é prepotente, que a gente é dissimulado, mas ele não sai para fazer uma vírgula em benefício dele próprio, da sua própria categoria. E, infelizmente, a gente passa por essa situação. Vou passar a bola, porque se deixar eu fico falando a tarde toda. Somos dois, Marquinhos. Muito bem explanado, fiz algumas anotações e eu tenho algumas dúvidas e perguntas para fazer, tanto para você, Marquinhos, como para o professor José Carlos. Carlão, como é que você está, meu irmão? Como é que está o tempo aí em Casa Branca? Casa Branca é o Donald Trump mora aí, é isso, não? Não tem Donald Trump aqui, não. Quantos quilômetros da Casa Branca aqui de São Paulo, da capital? Quantos quilômetros? Tem 250 quilômetros, 248, uma média. 248. Isso, aqui em Casa Branca agora está 14 graus, tá? Tempo chuvoso, tá um pouco friozinho. Maravilha. Fala mais, Carlão, sobre como é que é o labor aí em Casa Branca, quantos taxistas tem em Casa Branca, como é que é essa tradição aí dentro da sua família, que a gente conversou um pouquinho, que você estava me falando. Fala um pouquinho de você, como é que é a sua rotina de trabalho, como é que está o taxista nessa atual situação aí na cidade de Casa Branca, interior de São Paulo. Correto. Olha, Casa Branca temos de 28 a 30 mil habitantes, né? O último censo 28 mil, mas estima-se 30 mil habitantes na cidade, né? E aqui tem uma média de 30 táxis, né? 30 táxis. E o que nós vemos aqui é que o táxi, por exemplo, o taxista, o trabalho, a função taxista,
é respeitada não só no Brasil inteiro, como no mundo inteiro, é uma profissão muito respeitada. Mas, lamentavelmente, na nossa cidade, existe uma certa politicagem que trata a nossa categoria como subemprego. Tá? E aqui é uma luta. Nós temos... eu tenho até um projeto, uma intenção de reabrir o sindicato dos taxistas aqui em Casa Branca, mas a categoria encontra-se um pouco abandonada. Né? Nós tivemos aí nossos direitos praticamente cassados, né? E é muito difícil mediante algumas politicagens que têm acontecido na nossa Câmara Municipal. Tá? Mas, no mais, o serviço em si é bom. Pelo tamanho da cidade, que é uma cidade pequena, e a quantidade de táxis que tem, dá para todo mundo rodar, dá para todo mundo pedalar, fazer o seu dia a dia, fazer o seu trabalho. A dificuldade aqui é que não se tem muitos táxis à noite. Né? Deu 17 horas, você dificilmente vai encontrar um táxi. Mas, no modo geral da coisa, a única coisa que eu posso falar assim, em termos de críticas é que nós estamos sofrendo aí uma cassação muito grande de direitos. Eu vou até citar alguns exemplos. Um vereador aí, ele criou um projeto de atualização, uma pseudo-atualização da lei dos taxistas. E nessa lei ele simplesmente não melhorou em nada, ele apenas cassou direitos. E eu fui criando emendas, colocando na Câmara, tudo. Estamos tentando melhorar, consertar, reparar os erros desse vereador. Mas o mais grave é que foi sobre o direito adquirido dos taxistas. Os taxistas aí há 30, 40 anos no município teve o direito adquirido cassado. As pessoas não podem mais transferir o seu... Ou seja, fui na Câmara novamente, votaram o direito adquirido, a emenda, só que somente em caso de morte ou invalidez. Eu falei, poxa vida, eles não gostam da gente aqui mesmo, hein? E aí estão tentando ainda, junto à Câmara, que não se mostra nem um pouco interessado em ajudar, lamentavelmente. É uma politicagem que muito me entristece, tentando reaver o direito adquirido, né? Esse aí é o documento, tentando reaver o direito adquirido dos taxistas aqui de Casa Branca, porque é muito injusto que um vereador faça uma mudança de lei sem consultar os taxistas, sem ao menos ter a humildade de perguntar como é que funciona a coisa. Não. Por exemplo, eu vou citar o cúmulo do absurdo desse mesmo vereador. Para ter bastante projetos em seu currículo, garimpando votos, politicagem, ele começou a fazer projetos mudando o nome das coisas. Eu vou citar na minha área. Ele mudou o nome do meu ponto de táxi. O ponto de táxi está na Praça da Matriz, no centro da cidade, como ponto de táxi central há décadas e décadas e por décadas. Ele inventou... Conhece uma família que tinha um senhor falecido que foi taxista, ele tirou o nome do ponto de ponto central, por ser central, por estar no centro, colocou o nome Virgílio Antoniali. E digo mais, para piorar, o ponto de táxi da rodoviária, por estar dentro da rodoviária e ser ponto de táxi rodoviária, ele mudou o nome também. Ele colocou o nome do avô dele. Hoje, o ponto de táxi rodoviária que fica dentro da rodoviária tem o nome do avô do vereador, ponto de táxi Pedro Lopes da Cunha. Então, é o cúmulo do absurdo. Aqui em Casa Branca, eu estava vendo os senhores aí falar aí de Manaus e Minas, aí eu fiquei até aqui todo com uma inveja saudável, porque a coisa, né, aqui nós estamos sofrendo um descaso muito grande das nossas autoridades, né? Perfeito, Carlão. Essa história... eu vou voltar com algumas perguntas referentes a como é que foi essa situação aí
incursão por parte desse vereador, mas gostaria de, antes de mais nada, fazer alguns comentários sobre, na verdade, ver o posicionamento do pessoal, como é que está aqui, né? Nos comentários. Taxista SP, muito bom essa iniciativa da entidade sindical, certificar o motorista, excluir a burocracia e altos custos para novos interessados, ingressar no sistema de transporte individual. Alexandre Burguel, parabéns à iniciativa, Alexandre de Origem Software. Marcelo Patrício, outra coisa que falo desde o início desses aplicativos é o nosso sistema aí para a verdadeira livre concorrência, e não este absurdo que está acontecendo nos taxistas. Não temos medo da livre concorrência. Tem mais alguma coisa que ele colocou, não estou conseguindo ler, abrir. Carla Lopes de Souza, hoje o Sincavir é essencial para nós. E por último aqui, que eu vou ler, pelo menos por enquanto, José Cláudio Brito Ferreira, meu amigo, táxi está difícil. Aqui em Recife não adianta aplicativo disso ou daquilo. O que o povo quer é preço, lá embaixo, quer dizer, barato. Igual a, enfim, as empresas em questão. Bom, senhores, vocês acham mesmo que o nosso grande problema é realmente isso? Na concorrência, é só o preço? É isso que o senhor percebe por aí, senhor José Carlos, aí na região de Manaus? Você acha que estamos perdendo muito pela questão preço, a situação preço? Isso interfere muito aí em Manaus? O senhor também falou do aplicativo Táxi Manaus. Ele é uma ferramenta, pelo que o senhor colocou, uma ferramenta muito interessante nessa disputa que concorre direto com esses aplicativos. Bom, a gente ouviu um comentário aqui e foi pertinente. É aqui, ó, mas eu não tenho como fazer nada. Aqui tem um caminhão do gás e está vazando o som. Aqui a gente faz ao vivo, cara. Aqui não tem tempo ruim, não. Aqui é transparência total. Funciona assim. Me desculpa, aqui. Eu prometo que eu vou lá silenciar o moço daqui a pouco. Tá? Quando acabar, eu silencio ele. E o senhor também falou sobre o táxi compartilhado, José Carlos. Me fala mais sobre isso. É interessante. De repente pode ser a solução em outras cidades aí no país. Vou ficar mudo, Gui. Ok. Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, eu quero falar do Táxi Manaus, né? Questão do preço. É fato que hoje o preço é fundamental, né? Eu acho que nós perdemos muito pelo preço, né? Nós perdemos muitos clientes que ainda preferem o táxi, porém passaram por aplicativo por causa do preço. Então, na criação do Táxi Manaus, nós tínhamos que achar uma maneira para concorrer, né? E aí tem toda essa questão legal, a tarifa do táxi, né? Ter a planilha, tudo direitinho pelo município. Então, o que nós, batendo cabeça aqui, o que nós conseguimos? Nós colocamos o Táxi Manaus com preço fixo, né? Porque uma das situações em que o cliente deixava de usar o aplicativo de carro particular é no horário da tarifa dinâmica. Então, o que nós fizemos? O preço do Táxi Manaus ele é fixo a qualquer hora do dia ou da noite, né? Você, por exemplo, pediu um táxi 7 horas da manhã, que é o horário do pico, ele vai custar R$15, né? Então, tanto faz nesse horário, como meio-dia, como 10 da noite, como meia-noite, ele vai custar o mesmo valor. O aplicativo não. Quando dá o horário do pico, ele usa a tarifa dinâmica, que chega até 8 vezes o valor. Então, a gente tem divulgado isso, né? E a nossa plataforma, que eu inclusive vi aí o comentário do Alexandre, né, da Original Software, que é da nossa plataforma aqui, né, do Táxi Manaus, e a gente consegue monitorar isso, né? Esse foi é por isso que o Táxi Manaus hoje está se tornando uma concorrência forte dentro desse segmento de aplicativos, né? Mas não era suficiente para resgatar tudo que nós perdemos. Então,
que nós trabalhamos? O táxi compartilhado. Aqui em Manaus, a gente sempre disse que Manaus era a cidade do clandestino, né? Sempre houve em Manaus. Eu tenho 30 e poucos anos no mercado, né, no táxi, e eu vi aparecer aqui a combilotação, o mototáxi, a van, uma série de coisas, e mais os carros particulares, antes dos aplicativos, já faziam esse serviço clandestino. Então, o táxi era proibido por lei de fazer lotação. Era bem claro na antiga lei. E aí, nessa nova lei, nós trabalhamos isso junto ao prefeito, né? Explicamos para eles que não tem jeito. Se o táxi não tivesse uma alternativa, iria passar por uma crise sem precedentes. E o prefeito foi sensível nesse momento e nos concedeu esse direito de trabalharmos com o táxi compartilhado. Não é o ideal, vejam bem, eu não estou defendendo acabar esse serviço que a gente está acostumado a fazer. Porém, nós precisamos sobreviver, né? Então, o táxi compartilhado hoje, aqui em Manaus e em Boa Vista, e agora, se eu não me engano, em Porto Velho também copiou o mesmo modelo, é o que está salvando uma grande parte da categoria, né? A gente faz... hoje nós temos aqui em Manaus, se eu não me engano, 3 ou 4 locais específicos que atuam nessa área, né? Ele pega num determinado bairro, vai até o centro da cidade com 4 passageiros e ele fica lá e pega de volta, fazendo uma rota, né? Quase como um ônibus faz, né? Até seguindo o roteiro muitas vezes do ônibus. Isso também foi uma briga aqui, porque aí o pessoal do transporte urbano reclamou. Mas aí eu vou lembrar aqui, o Marquinhos lembra disso, que a gente já falava isso lá nas nossas brigas em Brasília. Nós prevíamos que isso iria acontecer, né? Que esse mercado, essa modalidade que estava chegando, ela é predatória. Ela ia tomar o mercado de todo mundo. E aí, para você sobreviver, você começa a entrar no mercado do outro, né? E foi o que aconteceu. O táxi compartilhado, ele entrou no mercado do urbano, né? Hoje nós cobramos aqui em média R$5 o táxi compartilhado e o preço da passagem de ônibus é R$3,80. Então, junto às pessoas preferem ir de táxi, chega mais rápido, com mais conforto, né? E é o que está segurando uma boa parte da categoria. O táxi compartilhado... hoje é a grande, acho que junto com o aplicativo, foi o que trouxe de volta a hombridade da nossa categoria, a autoestima da nossa categoria. Aqui em Manaus, graças a Deus, assim, não é que nós estamos no mar de rosas, não é isso, mas nós estamos trabalhando para restabelecer essa autoestima do taxista, né? Porque... uma coisa que o Marquinhos falou agora há pouco também, que é muito interessante, muito importante, é o taxista dar valor ao que é seu, né? Essa questão do aplicativo do Táxi Manaus é uma resistência muito grande ele faz o 99 táxi, ele quer fazer até o Uber se oferecerem para ele, mas ele não quer dar o valor ao seu aplicativo. E hoje a nossa grande dificuldade dentro do Táxi Manaus está sendo essa, botar o taxista dentro do Táxi Manaus. Mas nós estamos trabalhando, nós estamos montando uma equipe aqui para ir nos pontos de táxi, para ir fazendo parcerias, né, com as radiotáxis, com as cooperativas, para que a gente faça o Táxi Manaus crescer. E eu digo aqui, olha, para vocês, com essas duas modalidades, que é o aplicativo e o compartilhado, nós não vamos perder essa guerra. Nós temos como ganhar essa batalha. É claro, nós não queremos mais exterminar ninguém. Eles são uma realidade, né? A lei deles aqui em Manaus também ficou pronta. Cobramos muito, a regulamentação da lei já está pronta. E para essa próxima
para esse próximo prefeito que vier, porque o nosso aqui já não vai ser reeleito, né? Ele já está no mandato de reeleição. Então, o nosso novo prefeito ele vai ser muito cobrado, muito exigido que isso seja colocado em prática. Tá? E é basicamente isso. A questão do compartilhado... Entendi, seu Zé Carlos. Eu só fiquei com uma dúvida com relação ao táxi compartilhado e o aplicativo. A pessoa pode chamar o táxi pelo aplicativo e fazer a rota que ela quiser nesse itinerário, ou ele tem um itinerário fixo, o táxi compartilhado? Ele começa no ponto A, termina no centro da cidade, e as pessoas vão embarcando e desembarcando, de repente você não tem só 3 ou 4 passageiros no mesmo trajeto. Você teria até um quinto, um sexto, dependendo, é isso? Sim. São só 3 ou 4 rotas, e realmente isso agregou um pouco mais de serviço, aumentou a quantidade de serviço, então foi bom. Apesar de repente, o ônibus falar que está entrando no mercado dele, na rota dele, que você chama de urbano, pelo que eu entendi isso. E qual que é o valor mesmo da tarifa do trajeto? Em média, R$5. R$5, quer dizer, 4 pessoas dentro do carro, um trajeto de quantos km mesmo? Olha, em média? Eu vou pegar aqui como base esse que passa aqui do bairro de Petrópolis para o centro de Manaus, em torno de 8 a 9 quilômetros, né? E assim, não é pelo aplicativo. O que o pessoal está fazendo nas organizações do compartilhado? Eles formaram grupos de WhatsApp, né? E as pessoas solicitam o carro pelo WhatsApp. Então você vai, pega o passageiro em casa e vai fazer aquela rota. Nesse trajeto, se desce um passageiro, você pode pegar um outro na parada de ônibus, né? Às vezes o pessoal já está tão habituado que já fica esperando o táxi passar. Então, se tiver vaga, ele pode botar mais um passageiro. Então, às vezes, ele faz esse percurso de 10 quilômetros, 8, 9 quilômetros, com 5, 6 passageiros, né? Vai chegar a dar R$30 num trajeto curto até. Então, hoje, isso está salvando muito a categoria. É claro, não sei até quando, espero que um dia a gente volte a não precisar fazer esse tipo de serviço. Mas, no momento, nessa realidade que nós estamos vivendo, não tem jeito, cara. Tem que ser feito, sabe? Eu, a princípio, né, como taxista, fui um dos que fiz questão, na época, que tivesse na lei a proibição do táxi lotação, porque a gente entendia que isso denegria a imagem da categoria, que o objetivo não era esse. Mas, gente, as coisas vão acontecendo e a gente tem que se adequando, né? Infelizmente, a situação obrigou a gente a encarar isso. E hoje o sindicato apoia que isso continue, né? Daí queremos espalhar por toda a cidade, né? Queremos espalhar por toda a cidade até que alguém, né, do poder público, os políticos, entendam a necessidade da categoria. Caso contrário, nós vamos continuar fazendo isso, não tem como. Mais alguma dúvida? Não tenho dúvidas, mas vamos deixar para a próxima rodada para dar tempo das outras pessoas também falarem, né? É interessante esse posicionamento do senhor, de ter colocado dessa maneira, que essa mudança no pensamento por parte do sindicato que era contra uma determinada postura e depois para se readequar a uma realidade de mercado, vamos falar, teve que abrir mão de um paradigma, vamos colocar assim, não somos contra o táxi compartilhado, mas teve que realmente mudar esse preconceito que tinha do táxi compartilhado, e de repente hoje é o que está dando faturamento para os taxistas aí em Manaus. Justamente me parece que vem confluindo um pouco com que a explanação no início do Marquinhos colocou. Marquinhos colocou que a GATAP ela era uma oposição ao sindicato e depois começou
se adequar a uma nova realidade, a passar sugestões, a confluir na dinâmica de procurar soluções junto ao sindicato. E hoje é um aliado do sindicato levando benefícios. Então, Matheus, me fala mais sobre essa lei 11.185 que você falou, que regulamentou, enfim, os motoristas, né, aí na cidade, em detrimento ao táxi, e essa situação do Alexandre Calil ter sancionado, né, a lei, enfim, me explica melhor essa situação. E também gostaria que você falasse sobre como é que anda essa fiscalização por parte do poder público aí em Belo Horizonte, frente à situação dos aplicativos. Vamos lá, então, né? Lei 11.185, que foi sancionada pelo Alexandre Calil. O atual prefeito sancionou a lei, ela está no esqueleto. E por que ela está no esqueleto? O que significa ela estar no esqueleto? Ela está exatamente fotocópia da lei que legaliza os aplicativos, né? Então, basicamente, é isso. Tirando uma ou outra situação de vírgula, como, por exemplo, o indivíduo só pode pegar a corrida através da plataforma tecnológica. Se ele ofertar corrida, caracteriza-se transporte clandestino de passageiros e aí sofre as penalidades da lei. Tirando isso, está praticamente o que foi descrito na lei federal. O que é a estratégia do município? A estratégia do município é soltar portarias gradativamente. E que seriam essas portarias? Aí, né, em acordo com o sindicato, né, e com o trabalho, que aí nós estamos fazendo um trabalho de conscientização do taxista para que o ano que vem nós tenhamos um representante puro sangue da categoria na Câmara Municipal, exatamente para que esse representante, juntamente com o atual prefeito, né, se ele for reeleito, e é muito provável que ele seja reeleito, ou um candidato, que nós temos aqui um candidato da categoria que seja eleito, e aí a gente torce para que isso aconteça, mas é muito difícil. Mas vamos levar aqui no campo do si a questão do Alexandre Calil se reeleger. Ele se reelegendo, nós temos que ter um representante da categoria para trabalhar juntamente com o prefeito, para que as portarias elas aconteçam e aí dê o equilíbrio necessário para a nossa categoria. Nós precisamos exatamente de quê? De equilíbrio. Condições iguais para que tanto nós quanto eles possamos trabalhar de maneira igual. Ou seja, se nós temos aqui obrigações, eles também têm obrigações, né? Se nós temos que fazer vistorias, eles também têm que apresentar vistorias, né? E aí, de uma certa maneira, vai aumentar os custos deles. Essa é a nosso objetivo. Mas é interessante você dizer, porque o que acontece? Eu acho que a categoria ela tem que evoluir. E nada melhor do que o companheiro de Manaus, presidente do sindicato, que sabe das dificuldades que é carregar uma categoria e ser representante de uma categoria, né? Os desafios que são ainda mais neste momento, e ter um representante da categoria na Câmara Municipal. Isso é fundamental para que a categoria tenha voz ativa politicamente. Coisas que a categoria não teve em Brasília, situações onde inúmeros taxistas tiveram em Brasília com o pires na mão, pedindo. Se você tem um deputado, um vereador da categoria, você não pede, você exige, porque ele é representante da sua categoria no legislativo. Então, a categoria ela tem que ter maturidade para entender que o momento é de parar de pequenez,
de picuinhas e evoluir. E nós só vamos evoluir se nós tivermos representatividade no legislativo. E eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu há algumas décadas aqui em Belo Horizonte. Existiu um conflito entre policiais militares e o governo de Estado. E dentro desse conflito, um soldado, um cabo da Polícia Militar foi morto com um tiro na cabeça. Posterior a isso, o cabo Valério veio a falecer. Posterior a isso, o cabo Júlio ingressou na política. Depois disso, major, coronel, sargento, cabo, todos da polícia ingressaram também na política. E a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais só é forte porque ela tem políticos dentro do sistema. A nossa categoria só vai ser respeitada e só vai ser forte se ela tiver gente nossa dentro do sistema. Infelizmente, é assim. Gostei de uma fala do companheiro, do Zé Carlos, quando ele disse que o aplicativo dele está dentro da plataforma da original, o TXS2 também está dentro da plataforma da original, e que eles trabalham com preço fixo. É uma das coisas que eu mais brigo aqui, brigar no bom sentido, juntamente com o meu sindicato, para que nós tenhamos o preço fixo, preço certo para o passageiro. O passageiro vai sair do ponto A para o ponto B, ele tem que saber quanto é que ele vai pagar. Isso é importante, porque aí nós começamos a atingir os nossos objetivos. E com relação a preço, eu tenho certeza, eu não vou falar que eu acho, eu tenho certeza absoluta que nós estamos perdendo muito por conta de preço. Ah, mas se a gente abaixar muito, a gente vai sucatear. Eu prefiro, de uma certa maneira, nesse momento, trazer o pão de cada dia para dentro de casa do que ficar olhando o meu Voyage lindo, maravilhoso, com as rodas lindas, maravilhosas, e com pneu lindo, maravilhoso, e com a minha família precisando de comer. O taxista precisa de comer. É isso que a gente precisa, de dar alimento para o taxista. E eu quero destacar a todos uma ação que o sindicato aqui em Belo Horizonte fez e que só está faltando só a homologação na BH Trans. A parte traseira todinha do veículo está destinada para que o profissional taxista possa vender para qualquer empresa que queira divulgar a sua marca na parte traseira. Da parte do finalzinho da porta, ali perto da tampa do combustível, para trás, o taxista pode propagar aquela parte. Ganhar dinheiro. É renda extra. E isso nosso sindicato está quase conseguindo, e aí só precisa da homologação. Isso é fundamental, que todos os sindicalistas, não tendo recurso, tenham criatividade para trazer para que o profissional taxista nas ruas possa ter ganho. E eu queria lamentar o que o Carlão disse, que infelizmente não tem táxi de 17 horas para frente na cidade dele. Olha, é fundamental que tenhamos táxi em todas as cidades do país 24 horas. E veja bem, hoje eu moro no interior, eu moro na cidade de Igarapé aqui, que é 40, 50 quilômetros de Belo Horizonte. Não tem táxi depois das 22 horas lá. Nós perdemos e iremos perder clientes em qualquer canto desse país se não tivermos táxi para atender. E aí eu vou colocar uma alfinetada nesse debate. Por que essa história da reserva de mercado? Nós não temos que ter reserva de mercado. E aí eu vou cutucar. Porque o Elvio me chamou para essa live exatamente para me cutucar. Por que não trabalharmos com credenciamento de profissionais taxistas? Se passarmos a fazer esse tipo de interpretação de credenciamento de profissionais taxistas Brasil afora, ao invés de autonomia, outorga ou permissão.
credencie. Se você tem um veículo que atende às necessidades e às obrigatoriedades do município, e você tem um curso de profissional taxista, está aqui seu alvará, está aqui seu credenciamento, vai trabalhar, meu filho. Você quer ser taxista? Vai trabalhar. E tendo taxistas espalhados pela cidade inteira, nós vamos ter clientes espalhados pela cidade inteira atendendo. Preço, qualidade de serviço e tempo de espera, o mínimo para o passageiro, é tudo que nós temos para retomar o mercado. Perfeito, Marquinhos, perfeito. Interessante que você colocou algo que já posso fazer um link para a pergunta para o Carlão. Carlão, pois não. Perfeito, perfeito. Bom, foi orientado aqui o posicionamento por parte da produção sobre a nova plataforma da Fortax, que é da Federação dos Taxistas de São Paulo, e um posicionamento, uma atualização dessa plataforma. Perfeito? Então, voltando um pouquinho sobre o que o Marquinhos falou, né? O Marquinhos estava comentando sobre a necessidade do taxista ter representantes na cidade, representantes no legislativo, para poder estar defendendo, como os policiais militares fizeram aí em Belo Horizonte. Hoje nós temos um presidente que também foi defender uma classe, não é isso? Um presidente que foi defender uma classe hoje, e ficou 30 anos como legislador, e hoje ele é o maior cargo do executivo do país. Como é que está a situação aí, Carlão, em Casa Branca, e essa história de repente corrigir erros no caminho, de repente não seria algo imposto, não seria algo interessante ter aí um legislador na cidade, em Casa Branca, que visse esse lado de criar plantões de atendimento, talvez um aplicativo próprio, talvez um aplicativo ancorado por aplicativo da própria federação, com transbordos no Brasil inteiro, São Paulo inteiro. Vamos pensar que a gente está falando de Federação do Estado de São Paulo aqui, enfim. Ou se de repente a gente pudesse ter mais autonomia, inclusive para tarifação, ou em cima da peculiaridade da sua cidade, de Casa Branca, mudança, inclusive, nessa normativa criada por esse vereador, que deu sim a permissão para ser transferido o alvará para o parente primário, né, para o primeiro parente, para a esposa, para o filho, para isso. E o que o Marquinhos também falou, mas será que isso não é algo que de repente venha a atrapalhar a categoria, de criar esse mercado, criar essa hereditariedade em cima de um termo de permissão, em cima do... Não é algo que de repente se limita a 30 pessoas só numa cidade, como Casa Branca? Talvez não fosse interessante ter um número maior ou turnos maior, ao invés de 30, sei lá, 40, mas em 3 turnos. Não seria essa a solução? Não seria, de repente, interessante ter um vereador aí na cidade, ou um taxista vereador? O que você acha dessa possibilidade aí em Casa Branca? Quem sabe você? Essa é a minha intenção. Essa é a minha intenção. Eu realmente sou pré-candidato, até para defender também a categoria dos taxistas, como eu já disse, também lutar para trazer o sindicato para cada categoria e sair dessa história de que esse vereador dizendo que nós somos subemprego, que é um subemprego, e ao mesmo tempo que diz que somos subemprego, caça nossos direitos, muda o nome dos nossos pontos, ou seja, prejudica e muito o nosso trabalho. Só que a tarifação, as taxas, eles não abaixam. Nós pagamos taxa por ocupação de solo, imposto sobre serviço, taxa de licenciamento, pagamos alvará, nós pagamos água, pagamos
telefone, enfim, nós pagamos e pagamos e pagamos, né? E essa realmente é a intenção, de ter um representante junto à Câmara que saiba lidar com a situação do dia a dia dos próprios taxistas. Porque eu percebo, Elber, que as leis são mudadas sem uma prévia pesquisa, e tudo é comandado por pessoas que não entendem daquilo que estão fazendo. E não fazem uma pesquisa forte, intensa, ou no mínimo adequada para poder tomar as medidas. Simplesmente vão alterando tudo. A antiga legislação, ela pedia um táxi para cada 1.000 habitantes. Agora foi alterado para um táxi para cada 1.500 habitantes. Essa é a nova legislação do vereador que implantou a nova lei. A dificuldade referente ao serviço noturno agora estamos em época de pandemia, não tem como falar em serviço noturno agora, porque só em raras exceções, né? Porque tem até meio que fecha-se tudo aí às 22 horas, não tem nada funciona. Então, devido à pandemia, não é muito realmente adequado ter táxi nos pontos de táxi, né, de uma cidade que vai ficar em época de pandemia totalmente vazia. Mas fora da pandemia, eu acho muito adequado. Só que nós temos que ter respaldo, temos que ter suporte, entendeu? E, ao mesmo tempo, a categoria se encontra abandonada, totalmente abandonada, porque paga-se muitos impostos, né, uma tarifação alta, temos uma concorrência muito grande, porque aqui nós não temos Uber também, mas temos as pessoas que com o seu carro particular fazem corridas, isso há muito tempo, né? Muito antes da Uber, os taxistas de Casa Branca já enfrentavam essa dificuldade de ter particulares fazendo corridas com seus carros próprios. E mais, ainda esse mesmo vereador ainda tentou implantar o tuk-tuk aqui na cidade. Uma cidade com... Como é a fiscalização aí em cima do pessoal que faz o transporte clandestino, Carlão? Não existe. Por incrível que pareça, eles colocaram a fiscalização em cima do taxista. Por exemplo, vai um fiscal da prefeitura nos pontos de táxi fazer uma chamada. Você tem que responder a chamada e assinar. E o dia e a hora que você estava ali. Parece piada, né? Parece que eu estou de brincadeira, né? Mas a percepção aqui é assim. É absurdo. Que absurdo. É um negócio louco. Não, você tem que responder chamada. Porque o ex-prefeito que saiu, o seu Idebrando Zoldan, ele doou há mais de 60 anos que não se liberava uma vaga de taxista para taxistas aqui. E quando eu fui reivindicar exatamente para trabalhar à noite, né, e deu um chabu terrível, porque eles colocaram 15 novos táxis na cidade, porque eu falei que não tinha táxi à noite. Aí dobrou, o número foi para 30, entendeu? E continua sem táxi à noite. Então, assim, então, e ainda aí começa a fazer chamada. Eles dão táxi para a pessoa aposentada, o cara tem lá 3, 4, 5, 8 mil reais de aposentadoria por mês, então ele pega o táxi para passar o tempo. Aí a corrida aqui, vamos supor que a corrida mínima é R$15, estipulada a R$15, ele faz a 10. Ele faz a 10 e aquele que precisa trabalhar fica parado. Entendeu? Então, cadê a fiscalização? É isso que eu falo. Fiscalização tem em cima de nós, taxistas. Agora, em cima... E aí vem essa história de trazer o tuk-tuk. Tuk-tuk nós sabemos que é uma moto que carrega 2 pessoas e 25 quilos de bagagem. Numa cidade que nem essa, que é pequena, se ele colocar meia dúzia de tuk-tuks na cidade, o taxista pode enfiar a malinha, a violinha no saco e sair pelo mundão. Tem mototáxi aí em Casa Branca? Como é que é? Tem mototáxi? Mototaxista Olha, aí em Casa Branca?
oficialmente não. Não. Mas tem, ilegalmente, tem de dúzias. Isso, deixa eu enfiar aqui minha colher aqui também, para ficar legal esse negócio. Eu morei em Birité, uma cidade aqui da região metropolitana, e os motoqueiros foram lá e conseguiram. E até a título até de conhecimento, se os senhores não têm o conhecimento, a lei que legaliza o mototaxista é de 2009. 2009. Sim, E a ela lei é antes que do legaliza o taxista é de 2011. Para vocês verem que o mototaxista ele foi legalizado primeiro do que o taxista. Agora, aí que é o interessante dessa história toda. Né? Por que a lei deles saíram primeiro do que a nossa? Porque eles se organizaram politicamente para buscar a legalidade. Partiu primeiro, acho que no Rio de Janeiro, né? E aí explodiu para o país inteiro. São Paulo não quis aderir, Belo Horizonte também não quis aderir ao sistema. São Paulo era proibido o mototáxi aqui em São Paulo, agora está permitido, bom, enfim. Agora está permitido? Tá. Tem a lei aí que, enfim, está permitindo, mas aqui é muito complicado. Antes dessa história da pandemia, se bem que o trânsito agora já está praticamente o que era antes. Morria a média de um motociclista por dia. Isso quer dizer que com mototáxi esse número ia aumentar para 2, 3 por dia. Então o povo já... Mesmo porque a concorrência é tão barato, cara, que está mais barato até do que ônibus, andar de ônibus. Então o pessoal não funcionou muito bem aqui em São Paulo. Eles preferem ir com o mais baratinho lá, enfim, aquele que... Bom, enfim... Você falando nessa situação, Marquinhos, me explica uma coisa. Você é pré-candidato? Você vai sair para pré-candidato aí em Belo? Ou não? Então vamos lá. Adoro essa conversa. Abre o jogo. A política, para mim, é a melhor parte dessa história. Porque em 2014, quando eu criei o GATAP, e aí fui divulgar, né, nos pontos, e bater papo, eu fui o primeiro taxista a entrar com um abaixo-assinado na BH Trans contra os clandestinos. Naquela época, eles eram clandestinos. E muitos dos meus, abre aspas, colegas de praça disseram: Marquinhos está entrando nisso aí é porque ele quer ser político. Marquinhos, ele é candidato. Passou-se os anos e eu não sou filiado a partido nenhum. Diga-se de passagem. Mas eu sou extremamente envolvido com a política porque eu aprendi, principalmente a duras penas em Brasília, que se não tivermos um representante da nossa categoria dentro do legislativo federal e municipal, não estadual, porque o estadual, infelizmente, no nosso caso, não interfere em nada. Mas se nós não tivermos gente nossa dentro do legislativo federal e municipal, nossa categoria não vinga. Mas eu não sou candidato, não sou nada a não ser um entusiasmado pela minha profissão. Diga-se de passagem, viu, senhores? Sou motorista auxiliar, não sou permissionário, não tenho concessão, mas eu defendo com unhas e dentes uma marca que eu aprendi a amar muito, que é a marca do táxi. Essa nunca vai acabar, nunca vai acabar, nunca vamos ser eliminados. Eles podem querer tudo, mas não vão destruir a nossa profissão, porque... Tamo junto. Diga com certeza. Um determinado... Opa! Eu vi. Para mim, não. Para mim, tá ok. Para mim também tá ok. Desliga e liga. Espera aí, aonde que eu vou... E agora? Desativa e ativa o manual. Isso. Voltou? Para mim estava travado também aqui, Marquinhos. Mas eu estava tão entretido que você estava falando que eu falei, deixa ele continuar falando. Então, vamos lá. Então é isso aí, gente. Sabe, é isso, cara. Sabe, Marquinhos, quem ama fazer política é aquele cara que ele não está na política por ser politiqueiro. Porque ele sabe que
Você pode até não gostar de política, mas você vai ser governado por quem faz política. E você não precisa fazer política estando em algum cargo público. Você pode fazer a política militando, como você faz, militando pelos auxiliares, militando pelos permissionários, militando por uma causa, militando por um ideal, por um viés, por aquilo que você acredita. E eu acho isso muito, muito mais verdadeiro e transparente do que aquele cara que eu fiz, eu aconteci. Não, você vê quem faz em cima de resultado, em cima do engajamento, em cima de mostrar ação. Isso eu vejo por parte... Eu sabia, porque eu já tinha acompanhado uma live sua e você já tinha falado, mas eu gostaria que todos soubessem, por isso que eu fiz essa pergunta. E o senhor José Carlos, como é que está o posicionamento político do senhor? O senhor vai sair como candidato, pré-candidato, pretende, ou já a presidência do sindicato já é o suficiente para o senhor, já tem dor de cabeça suficiente? Porque todo mundo acha que fazer política é fácil, ser política é fácil. Ser presidente do sindicato é fácil, né? Só que quando está lá, não sabe as dores de quem está fazendo esse tipo de atividade. Eu tenho dito aqui para o pessoal, nessa briga política aqui, né, que está começando, que nós temos um vereador, né, que é o Bessa, o Elisandro Bessa, um vereador que é de dentro da categoria taxista, né, de origem, de família de taxista. Então, é lógico, o ideal é que nós tivéssemos mais. Mas, nesse momento, não creio que nós conseguiríamos eleger um segundo vereador, né? Então, nós vamos trabalhar para, no mínimo, mantermos o que nós temos lá, né? Porque, como o Marquinhos falou, é importante que a gente tenha esse representante. Se a gente conseguir 2, é excelente, mas manter o que tem no momento é fundamental. E aí eu queria voltar só um pouquinho na conversa do Marquinhos, quando ele falou o negócio da reserva de mercado. Inclusive, o nosso vereador lá, nós já pedimos a ele, já conversamos com ele, e acho até que esse projeto está pronto, que é de transformar as permissões em autorizações, porque nós entendemos também que a quantidade... Aqui em Manaus está acontecendo quase como a do Zé Carlos aí. Depois das 22 horas não tem mais taxista na rua. E nós estamos perdendo esse mercado da noite para os aplicativos. É claro que foi uma coisa que aconteceu devido ao trabalho ter perdido, né, muito pessoal da noite, todo mundo usando aplicativo, e aí o táxi se retraiu. Mas eu acho que nós temos que retomar esse mercado. E nada melhor do que o auxiliar com a autorização para ocupar esse espaço, né? Para voltar para a rua à noite, porque o táxi, o passageiro sabe que o táxi é mais seguro, né? Aqui em Manaus, o pessoal tem sofrido muito com assédio, com, sabe, inúmeras coisas que acontecem dentro dos veículos particulares que todo mundo sabe, não precisa estar falando. Mas o problema do táxi qual era? O preço, né? Então, as coisas têm que caminhar assim. A gente transforma, no meu entendimento, claro, a gente transforma em autorização, pega todo esse pessoal que hoje é auxiliar, autoriza eles a trabalharem, porque o permissionário é aquele que já está há muitos anos e ele quer se recolher à noite, né? Ele já não quer ir para a batalha. E a gente está... Deixa eu abrir um parênteses aí. Vontade. É muito interessante essa história de motorista auxiliar. E essa legislação daqui, implantada por esse vereador, não permite que tenhamos auxiliar. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com táxi, há muitos anos atrás, eu trabalhava para o meu pai. Era meio que burocrático conseguir 2 taxistas trabalhar num carro só. Eu tive obviamente, tive que recolher, o prefeito da época, ele permitiu que eu recolhesse o imposto sobre serviço.
Então, meu pai pagava a tarifação dele e eu pagava a minha, e nós alternávamos. Meu pai trabalhava num horário e eu trabalhava no outro. Agora, mediante essa nova lei também, o auxiliar aqui não é permitido. Então, é um negócio complicado aqui. Você fica falando aí essas coisas maravilhosas, eu fico enchendo a boca d'água aqui, porque aqui em Casabranca o negócio é revestrez. Mas, Carlão, é assim, veja bem. Deixa eu só botar um pouquinho mais de água na boca do Carlão. Não, José Carlos, desculpa, pode falar comigo. Desculpa. Primeiro presidente. Aqui em Manaus nós conseguimos mais ainda, Carlão. Nós conseguimos colocar 2 auxiliares por permissão. Ele brincou. Por que nós fizemos isso? Porque, como você disse, você é filho, você iria trabalhar no carro do seu pai. Aí o teu pai, já um senhor de idade, não querendo trabalhar, tinha um espaço à noite, porque ninguém fica 24 horas. Então, o teu filho trabalhava de dia e alugava o carro para um auxiliar no período da noite. Só que, quando isso acontecia, se fosse pego numa blitz do Instituto, era multado. Então, nós colocamos isso na nova lei. Hoje, cada permissão pode ter até 2 auxiliares. Detalhe, se você for cadastrado, licenciado, estiver documentado com uma permissão e você tiver a carteirinha de identificação, você pode rodar em qualquer permissão do sistema, qualquer veículo que esteja cadastrado no sistema. Fantástico. Olha, eu costumo dizer o seguinte, que o Zé Carlos, parece que está tirando tudo aquilo que eu vinha falando aqui em Belo Horizonte e colocou em prática. Porque, francamente dizendo, o que nós sonhamos é exatamente isso, né? A gente espera que aconteça isso o mais breve possível. Mas eu estava vendo aqui, lendo aqui alguns comentários, né? E dentro de alguns comentários aqui, eu vi um colega, que parece que é de São Paulo, fazendo uma crítica que estamos discutindo muito assuntos diferentes, de lugares diferentes, e não propriamente o assunto que ele deve estar vivendo, provavelmente ele deve ser de São Paulo. Queria lembrar que o táxi ele tem uma legislação federal, que é a 12.468, né? Se não me engano. É a lei federal que legaliza o serviço de táxi, mas quem regulamenta o serviço de táxi são os municípios. Então, lembrar o colega aí, ou então informá-lo... É a 13.640, justamente a 13.640. Ela transferiu para cada município a regulação e a fiscalização por parte... Em cima da peculiaridade de cada região. Então, não adianta você querer generalizar o Brasil inteiro. Você tem que direcionar para a peculiaridade, quer dizer, para a singularidade de cada região. Exemplo, não dá para eu comparar a cidade de Casabranca com uma metrópole como São Paulo. São situações distintas, cada um tem a sua peculiaridade. Então, coube a cada município, em cima da sua especificidade, em cima das características de cada região, fazer e regular da melhor maneira possível. Então, a 13.640, ela foi um avanço? Foi um avanço. Ela é a solução? Não é a solução, mas ela já é um caminho a ser seguido. Eu acho que em cima desse caminho seguido, Marquinhos, que começou lá nessas idas para Brasília, em que inclusive você foi um dos grandes defensores da proposta em si, não no molde depois que foi aprovado, ou enfim, vetado algumas emendas, mas a diretriz é essa. Nessa égora, né, nessa praça de debates, amplo debates, que a gente coloca aqui, São Paulo, Minas Gerais, Manaus, cada um com a sua peculiaridade, dando ideias e tentando criar nessa compartilhamento de ideias, nesse compartilhamento de visões de cada região, algo que cada região pode, inclusive, tirar. De repente, São Paulo pode tirar uma ideia
Porque aqui o táxi compartilhado é a lotação, a antiga lotação que era proibido, mas agora existe permissão para se fazer o táxi lotação também. E isso em cada região. De repente, começa a criar um novo mecanismo em Casa Grande, em Casa Branca, enfim, com períodos, turnos, enfim, escalas de serviço. Quer dizer, aí cabe o próprio taxista da região se autorregular, como o Barcelona fez. Barcelona agora, ele se autorregulou, falou, já que a prefeitura não está fazendo, vamos fazer nós. A nossa regulação é essa, esquece adiamento do que seria a prefeitura na Espanha. Eles não estão nem aí para adiamento lá. Eles fizeram a regulação por eles. Dia tal, todos os taxistas vai trabalhar com final de placa e assim sucessivamente. Então, cabe a cada região se autorregular ou criar propostas, como eu acho que a GATAP apresentou e apresenta junto ao sindicato e junto ao poder público. Eu acho que nesse amplo debate que a gente consegue tirar essas ideias. É isso ou não é isso? E é por isso que eu entrei nessa questão do colega ter posicionado isso na fala dele lá nos comentários, é porque é a peculiaridade de cada município. Mas nós aqui no debate, nós estamos trocando as ideias exatamente para levar para as instituições, né, ideias que deram certo em outros lugares e que pode vir a dar certo, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, ou em São Paulo, ou em Casa Branca, ou em qualquer lugar que as pessoas estão nos assistindo. Porque eu já tirei aqui pelo menos 3 situações aqui interessantes. Aqui em Belo Horizonte temos o táxi lotação. O nosso presidente, né, licenciado, que é candidato, né, e eu vou lutar para que ele se eleja, exatamente ele está buscando novas rotas de táxi lotação na cidade, exatamente para trazer isso que o Zé Carlos colocou aí, que é exatamente um sustento melhor para o taxista. É a solução? Não. Trabalhar com preço fixo é aquilo que nós queríamos? Não. Mas nós temos que se adaptar às novas tendências do mercado. Infelizmente, temos que trabalhar com 40%, com 50% abaixo do preço do taxímetro. Se quisermos trabalhar e levar o pão de cada dia para casa, temos que nos adaptar. Ah, mas isso vai sucatear? Infelizmente, esse é o momento de doar para sairmos lá na frente. E eu queria aqui destacar aqui, para todo o Brasil, né, um projeto que eu venho conversando com o presidente do sindicato e também com o presidente licenciado do sindicato, que é o nosso candidato, que pelo momento que eu estou vivendo, né, acho que todos sabem que meu filho está enfermo, está internado, né, num hospital aqui em Belo Horizonte, e nós, através de uma companheira de luta, a Carla, né, foi nos apresentado a ideia do doutor táxi, né? E eu queria compartilhar essa ideia com os pares, né, e também com todos no Brasil, da ideia do doutor táxi Brasil afora, né? Vamos discutir isso com mais clareza, isso em outras oportunidades, mas essa ideia do doutor táxi, ela vem para o taxista ajudar a população e a população abraçar o taxista que está ajudando. É uma forma também de nós trazermos pessoas para dentro de um táxi, de maneira gratuita, mas que empresas por trás desse sistema todo estejam lá colaborando financeiramente, e isso tudo vai passar por dentro de uma plataforma, que é a plataforma que nós já temos aqui existente em Belo Horizonte, que é o TX2. É conversa, né? É projeto, mas é uma ideia que eu creio e eu vou trabalhar muito fielmente, porque eu estou vivenciando isso na pele. Eu acho, no meu achismo, que precisamos sim de ajudar as pessoas e fazer com que o táxi, ele, de fato, ele esteja inserido no modal e no dia a dia da população. Se os políticos, igual um colega colocou lá no comentário lá, se os políticos do país não gostam de taxista, nós temos que trazer a população para gostar de nós, porque político gosta de voto.
E o voto vem do povo. E se o povo gosta do táxi, o político vai passar a gostar de nós. Ok? Ô, Zé Carlos, me dá pelo menos 2 dessas de 20 aí que eu fico satisfeito. Parabéns, Marquinhos. É exatamente isso, gente. O interessante é isso, a gente observar as ideias. Você vê esse Dr. Táxi, já vi que surgiu inúmeras. Eu sou uma mente criativa aqui, sabe? Me surgiu inúmeras ideias, inclusive subsidiado pelo próprio poder público, pela própria prefeitura. Você imagina, hoje em dia, você tem muita chamada do SAMU que não precisa de uma ambulância, a pessoa só precisa chegar num hospital. Por que não criar-se um aplicativo, algo que venha, cara, na triagem pela emergência, lá fala, cara, você precisa chegar no hospital, tá? Então já tem um cadastro de taxistas da cidade. Olha, o taxista vai ser acionado, vai chegar em tanto momento, você vai chegar num determinado hospital e lá você vai passar e explicar isso. Quer dizer, gente, é conversar. Isso vai dar peculiaridade de cada região. De repente, você percebe uma ideia do Dr. Táxi, algo que vem, é de graça. Num primeiro momento, até para ganhar empatia, por que não? Mas precisa de legisladores que estejam aptos a ouvir, estejam querendo debater ideias, e não só fechado no seu mundinho, esperando dar uma cesta básica em detrimento de uma categoria para ele se prolongar ali. Cara, não é isso. O objetivo maior de uma categoria é simplesmente procurar solução. É como eu falei na outra live, super live que eu fiz. Eu falei, imagina isso como se fosse um quadro em branco e você está pintando ele. Você vai deixar ele bonito ou feio, mas é você que está fazendo. Não espera o Luiz Antônio fazer, não espera o Natalício, não espera o Foca Bilota fazer, o presidente do sindicato, o José Carlos, lá em Manaus, não espera a solução dos outros. Você tem que se ajudar, meu amigo. Se você não quiser você pela sua profissão, cara, é só esperança. Você vai ficar naquela de querer morrer deitado num pudim, numa geleia ali, porque vai ficar mais confortável e gostosinho. Não, cara. Você quer entrar nesse mundo de maneira realista, vai ter que investir em você, vai ter que se atualizar, vai ter que entrar em debates políticos, muitas vezes ser contrariado, mas abra a mente. De repente, aquilo pode ser a solução. De repente, abrir mais autonomias, abrir mais permissões, abrir mais termos de permissão, mais alvarás, também seja a solução. Você já parou para pensar que muito do que está acontecendo conosco, na nossa categoria, foi só egoísmo, como eu vi ali nos comentários também, por parte de nós mesmos, querendo ser só corporativista e não cooperativista, não tentar achar a solução pela sociedade, a solução pelo seu antagônico. Cara, o amplo debate é isso. Os gregos sempre disseram isso na Égora. A Égora é a praça de debate, é a Câmara Municipal, é a Assembleia Legislativa, é o Congresso Nacional, é o Senado. É ali que tem que ter representante realmente com expertise, know-how e com amor a essa categoria, como os policiais lá de Belo Horizonte foram naquele momento. Né? Foi o cabo, né, Marquinhos? Foi cabo, depois foi exemplo para capitão, para tenente, para coronel, enfim. E hoje os caras conseguem. Não é diferente, de repente, uma entidade religiosa. Nós temos entidades religiosas aqui no Brasil que tem 33 deputados federais. Cada estado tem seu deputado. Por quê? Porque tem união, amiguinho. Tem união. É o que está faltando na nossa categoria. É isso, colega. Deixa eu enfiar uma colherzinha nesse assunto aí também que você posicionou aí, que eu acho que é fundamental. Ô Carlão, até mesmo para explodir isso Brasil afora. Sabe, em Brasília, sabe quem que eu recorro em Brasília? Ao deputado subtenente Gonzaga. Só o nome dele, vocês já sabem que ele é militar. Claro. E foi a ele que, através dele, tá, que nós conseguimos aí que os veículos híbridos e elétricos passassem a ter também o desconto dos veículos comuns aí, os 30%, os descontos de IPI e de IOS. Né? Então, olha só o que... Se nós tivéssemos, se a nossa categoria tivesse um puro sangue, um deputado
ou vários deputados, um deputado de cada estado lá, já teríamos lá pelo menos 24 deputados falando a mesma linguagem, ou seja, a linguagem do táxi. Né? O que a nossa categoria poderia alcançar? Quais seriam os benefícios que nós poderíamos alcançar? Inúmeros. Se colocar, igual o Elvio falou, não, eu tenho uma mente que é criativa e eu já estou pensando. Imagina se nós tivéssemos um deputado federal de São Paulo, do Rio, de Minas, do Amazonas, da Bahia, enfim, deputados federais que falassem a linguagem do táxi, que fossem pró-taxista. Esse projeto do Doutor Táxi poderia estar aberto em todo o país, não só o projeto Doutor Táxi, mas inúmeros outros projetos que viessem a trazer para o profissional taxista subsídios. Eu vou colocar aqui, fazer críticas severas contra o prefeito do município de Contagem, aqui da região metropolitana, o senhor Alex de Freitas, prefeito do município de Contagem, que há 4 anos, estando à frente da maior cidade depois da capital, aqui pelo estado de Minas Gerais, sequer atendeu a nossa categoria uma única vez. E da última vez que o seu secretário de transporte nos recebeu, infelizmente, só foi falácias. Então, a categoria ela precisa de gente dentro do legislativo em todos os lugares para que a categoria ela possa ser ouvida, pelo menos ouvida. Se ela não for atendida, vamos para as ruas, travamos, fazemos as nossas manifestações, mas temos que ser ouvidos e temos que ter o nosso direito respeitado. Se nós tivermos gente dentro do legislativo federal e municipal, o nosso direito vai ser respeitado. Então, o taxista, ele tem que... Eu estou utilizando hoje o canal da federação para conscientizar a minha categoria. Precisamos de ter pessoas dentro do legislativo. É o que o Zé Carlos falou aí. Em Manaus, vamos fortalecer o Bessa para o segundo mandato. De fato, que ele vá para o segundo mandato com um número expressivo de votos. Para quê? Para que os seus oponentes dentro da Casa Legislativa do município de Manaus sintam respeito por ele. Ele tem um número expressivo de votos. Ele chegou chegando. E é aquilo que eu falo para todo mundo. Às vezes, o momento não é do Marquinhos ir. O Marquinhos dá um passo atrás e vai o Avelino. Às vezes não é o momento do Zé Carlos ir, ele dá um passo atrás e aí vai o Lisandro Bessa. É assim que a gente faz com que uma categoria ela se cresça. E aí pessoas apoiam pessoas e a gente fortalece essa inúmera e grandiosa categoria. Parabéns, Marquinhos. É exatamente isso que eu penso. A gente está muito. Eu percebi que nessa live a gente está muito alinhado em pensamento, em ideal e em objetivo. E eu acho que tem que ser contagiante com todo mundo, sabe? Eu acho que todo mundo tem que pensar exatamente isso. Cara, eu posso ser um antagônico, eu posso não gostar da pessoa, mas de repente é um grande representante. Ele pode ser aquele que pode estar ali defendendo a minha categoria, o meu ganha-pão. Claro. A tradição do meu trabalho, sabe? Isso é muito importante. Isso é muito importante, cada categoria ter o seu representante. Gente, já estamos com 1h30 da nossa live. Eu vou... Gente, pelo amor de Deus, me perdoem. Tem centenas de comentários, eu não vou conseguir ler os comentários. Vocês me desculpem, não é má vontade, mas entendam que a gente tem um espaço de fala de cada um, a gente tenta ser dinâmico. Eu acho que dessa vez a gente conseguiu um pouquinho mais. Todos foram muito cooperativos. Muito obrigado a todos. Eu gostaria que, nesse momento, antes das considerações finais, eu gostaria de lembrar a situação do filho do nosso amigo aqui, o Marquinhos, que ele está em recuperação. Ele está em recuperação. Marquinhos está terminando a live, vai direto para o Hospital Baleia de Belo Horizonte, é isso, né? Hospital Baleia de Belo Horizonte. Ele teve uma boa notícia lá, que o filho dele está legal. Vamos mandar pensamento positivo, vibração positiva, vamos orar no nosso momento de oração, vamos dobrar o nosso joelhinho, vamos mandar, sabe, rezar, orar, enfim, vibração positiva para a pronta recuperação do Marcos Vinícius, seu filho, do nosso amigo Marquinhos. Eu vou pedir para cada um de vocês, começando pelo presidente Zé Carlos, a fazer as considerações finais para a gente poder entregar
novamente para a Federação dos Taxistas do Estado de São Paulo a live. Lá, porque a gente extrapolou um pouquinho o tempo, mas era importante. Desculpa, gente, mas era importante, porque eu acho que contribuiu muito. Acho que esse amplo debate aqui de ideias ajudou muito. A gente tem que fazer mais dessas lives, mais dias, mais vezes, convidar novamente Marquinhos, o Carlão, o senhor José Carlos, para sempre estar reciclando, renovando essas ideias que eu acho muito importante. Senhor José Carlos, por favor, para as suas considerações finais, meu amigo, presidente do Sindicato de Manaus. Obrigado, né? Eu acho que é uma coisa inédita, né, que está sendo feita agora dentro da nossa categoria, esse intercâmbio, essas conversas, e como o colega colocou nos comentários aí, que nós estávamos debatendo coisas localizadas, eu quero dizer o seguinte, que meus contatos, nossos contatos, eu acredito que posso falar por todos, vão estar à disposição para a gente trocar essas ideias e o que for bom de cada município, de cada cidade, que a gente possa compartilhar com o Brasil todo. A intenção é fortalecer a categoria como um todo, né? Então, as ideias que a gente colocou aqui, que estão acontecendo nos nossos municípios, o intuito é que elas sirvam para todos, né? Que a categoria se fortaleça no geral, não só no Brasil, mas no mundo todo, porque a nossa categoria ela é mundial. Então, eu queria agradecer, me colocar à disposição, de convidar quem tiver curiosidade, que queira vir a Manaus, nos procure, que nós vamos receber aqui com todo o calor humano, literalmente calor. Todo o calor do Manauara. Todo o calor do Manauara. Tá bom, gente? Isso. Muito obrigado. Espero ter contribuído e estou à disposição para qualquer esclarecimento aqui. Muito obrigado, presidente. Marquinhos da Gatap. Por favor, suas considerações finais, meu irmão. Agradecer a todos, né? Principalmente pelas orações, né? Com intenção à recuperação do meu menino, né? Agradecer aí aos companheiros, o Carlão e o José Carlos lá de Manaus, a você e a federação também pelo convite, e dizer para todos que nós temos que ter foco. Nossa categoria ela tem que parar de hipocrisia, parar de individualismo e termos foco. Se nós tivermos foco e deixarmos de lado a arrogância, a prepotência, nós vamos vencer. Nós temos que ter humildade e vamos seguir em frente, porque eles querem acabar conosco, mas não irão acabar com o táxi. Um abraço. Muito bem. Carlão, meu amigo, Casabranca, futuro vereador de Casabranca, pré-candidato à vereança em Casabranca. Vou em Casabranca visitar meu amigo. Logo mais. Muito obrigado. Assim que ele assumir na Câmara, a gente vai aí. Ah, com certeza. Opa, com certeza. Eu agradeço imensamente o convite por ter participado e aprendi muito aí com os companheiros, né, com o Marquinhos, com o José Carlos. Muito criativas ideias, muito boas. Com certeza, sonho trazer tudo isso, implantar tudo isso aqui em Casabranca, né? Por enquanto, continuo na luta aí com esse vereador aí, com essa lei que caça os nossos direitos. Eu estou indo para cima. Vamos ver como que vai terminar essa história. Não vou desistir, não. É que o Marquinhos disse. Não vão conseguir vencer a gente. Então, agradeço imensamente a todos. Meu muito obrigado de coração. Marquinhos, só te tenho uma coisa para dizer. Muito obrigado, meu amigo. E se não der certo, é que ainda não chegou no final, porque no final vai dar certo. Eu lhe garanto que dá certo. Isso é uma certeza que eu tenho. Meus amigos, muito obrigado por terem compartilhado, pelos comentários. Desculpa mais uma vez, a gente não consegue ler todos os comentários, são centenas de comentários, fica impossível, inviável a gente ler esses comentários, mas é importante tirar um ensinamento de tudo. Estamos num momento complicado, atravessando um momento complicado, mas você viu ideias, você viu soluções, estamos em busca de solução. Para de ficar falando de concorrente, para de ficar reclamando por causa da empresa, começa a pensar na solução.
Se você falar o problema do concorrente, o concorrente fica daquele tamanho. Se você falar do problema, fica daquele tamanho. Mas se você também procurar a solução, meu amigo, a solução fica daquele tamanho. Procura a solução. E a solução muitas vezes está dentro de você. Muda alguma coisinha aí dentro, que você vai ver que a sua vida vai ficar melhor. Gente, fiquem com Deus. Um abraço. Até a próxima Super Live. Próxima sexta-feira, às 15 horas da tarde. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu, gente.